Bom, achei a questão que eu queria comentar para vocês lá sobre o ciclo operacional, né? Achamos aí. Agradeço ao André que colocou aí no chat para a gente poder ver. Olha só, a questão é o seguinte, questão de 2019 do CESP, questão que diz o seguinte: a classificação de ativos e passivos como circulantes ou não circulantes deve obedecer ao ciclo operacional da empresa. Olha que questão interessante do CESP. Vejam só, vamos comentar uma questão interessante do CESP agora. A classificação de ativos e passivos como circulantes ou não circulantes deve obedecer ao ciclo operacional da empresa. Pessoal, o que nós falamos para vocês é o seguinte, que na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base a duração desse ciclo. Então, para que a gente faça a classificação conforme o ciclo operacional, esse ciclo operacional ele tem que ser maior ou tem que ser menor que o exercício social? Ele tem que ser maior. Então, olha só. É o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Exemplo da Embraer. 31/12/2019. Exercício social vence em 31/12/2020. Ciclo operacional se encerra em 31/10/2021. Beleza. E aí, como a gente falou aqui que o ciclo operacional ele tinha essa duração, o curto prazo seria tudo que tivesse aqui dentro do ciclo operacional. E daqui para cá seria longo prazo. Mas vejam que nesse caso, o ciclo operacional ele é maior do que o exercício social. Quando o ciclo operacional ele for menor do que o exercício social, então, por exemplo, você tem um ciclo operacional de 30 dias, você tem um ciclo operacional de supermercado, tem ciclo operacional curto, 20 dias. Quando o ciclo operacional for menor do que o exercício social, você não vai classificar como circulante ou não circulante com base no ciclo operacional. Quando o ciclo operacional ele for muito curto, a classificação ela é feita com base no exercício social normal. E aí vai para a regra que eu ensinei para vocês lá no começo da aula de passivo, que é 12 meses curto prazo, mais de 12 meses longo prazo. Portanto, a classificação de ativos e passivos como circulantes e não circulantes deve obedecer ao ciclo operacional da empresa? Então ela tem que obedecer o ciclo operacional em todas as hipóteses ou só quando o ciclo operacional é maior do que o exercício social? Só quando o ciclo operacional é maior do que o exercício social. Portanto, esse item ele está errado. Portanto, esse item ele está errado. Tá bom? Só para a gente complementar aquele assunto que ficou para trás. Só para que você possa entender. Agora sim a gente vai começar a falar sobre o patrimônio líquido. Beleza, vamos lá. Patrimônio líquido, o que você precisa saber? O patrimônio líquido, a gente está falando há bastante tempo já que ele é o capital próprio, que ele é o capital dos sócios, tá? Então a gente sempre falou para vocês de uma conta chamada capital social, que é o dinheiro que os sócios eles aportam ali naquela sociedade para se tornarem sócios. Só que existem diversas contas no patrimônio líquido, não é apenas a conta capital social. E qual que é o macete para você decorar quais são as contas de patrimônio líquido? Vou falar aqui um macete para vocês, tá? O macete para você decorar quais são as contas do patrimônio líquido é o seguinte, é o CRA RAP.
É o CRARAP, beleza? O que é o CRARAP? Isso aqui cai, tá, galera? CRARAP é o quê? Capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria, e prejuízos acumulados. Portanto, essas são as contas do patrimônio líquido. Você já conhecia o CRARAP? Fala aí pra gente, beleza? Então esse aqui é o CRARAP, essas são as contas do patrimônio líquido. Olha lá, artigo 178. No balanço, as contas são classificadas segundo os elementos que registrem da seguinte forma: patrimônio líquido, dividido em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Beleza? Agora, o que você precisa entender? Decora por enquanto o que é o CRARAP, tá? Eu vou falar para vocês detalhadamente sobre cada uma dessas contas. Olha só, CESP-MPU, Analista de Finanças e Controle 2015. O patrimônio líquido das sociedades anônimas de capital aberto divide-se em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações em tesourarias e lucros ou prejuízos acumulados. Galera, isso tá certo ou tá errado? Tá o quê? Errado. Errado por quê? Porque não tem lucros acumulados. O CRARAP não tem um L, né? É prejuízos acumulados só. Por quê? O lucro eventualmente existente tem que ser todo destinado. Então não se fala em lucros acumulados, tá? O lucro eventualmente existente, ele tem que ser todo destinado. Portanto, item errado. Beleza, agora a gente vai começar a falar especificamente dos grupos das contas do patrimônio líquido. A primeira conta do patrimônio líquido que nós temos é a conta capital social, beleza? O que é o capital social? A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. O que você precisa entender? O que esse artigo 182 ele está falando? O artigo 182 ele está simplesmente falando o seguinte, falando que o capital social ele vai ficar lá no PL da seguinte forma. Vai ficar lá capital subscrito, que é o valor que os sócios se comprometeram a entregar, vamos supor, 100 mil. E, por dedução, a parcela ainda não realizada. Galera, por dedução, a parcela ainda não realizada é o quê? Isso aqui é o que a gente chama de capital a integralizar. Capital a integralizar. Vamos supor que falta entregar ainda 30 mil. Esse valor ele vai ficar aqui assim, ó, no balanço. Menos 30 mil. Porque 30 mil é o que ainda falta entregar. A diferença entre o capital subscrito, na sua prova vai aparecer com o nome de capital subscrito ou simplesmente capital social. A diferença entre o capital subscrito e o capital a integralizar é chamado de quê? De capital social integralizado, que aqui vai ser no valor de 70 mil, tá? Então isso aqui, os 70 mil, é o que já foi efetivamente entregue.
Isso aqui é o que falta entregar. Beleza? E o subscrito é o total que o sócio, com o qual os sócios se comprometeram. Lembrando que o capital a integralizar é uma conta normal ou é uma conta retificadora do PL? Capital a integralizar é uma conta retificadora do PL, tá? Ok. Show. Tá sabendo. Vamos lá. CESP Auditor Cefaz Rio Grande do Sul 2019. Salário de R$20 mil líquido. Quero ver se você está apto a ganhar. Vamos lá. Na fiscalização de uma sociedade anônima comercial, após o seu primeiro ano de funcionamento, verificou-se que a empresa possuía capital subscrito no valor de R$2.000, capital realizado no valor de R$1.700, capital de terceiros no valor de R$600, prejuízo acumulado no valor de R$300. Constatou-se ainda que não havia reservas, ações de tesourarias, nem ajuste de avaliação patrimonial nas demonstrações contábeis da entidade. Nessa situação hipotética, o valor do capital total à disposição da sociedade é igual a... Então vamos lá, pessoal, vamos resolver essa questãozinha aqui para ver se a gente consegue deslanchar. O que é capital total à disposição da sociedade? Capital total à disposição da sociedade é a soma dos capitais de terceiros que estão empregados na sua sociedade, mais a soma do capital próprio. Se uma parte veio de empréstimo e uma parte veio dos sócios, vamos supor, peguei tanto de terceiro e tanto do sócio. Esse é o capital total à disposição da sociedade. Portanto, capital de terceiros é o quê? Passivo. Capital próprio é o quê? PL. Passivo mais PL é igual ao quê? Ativo. Portanto, capital total à disposição da sociedade é um sinônimo para ativo. A primeira coisa é você entender o que a questão está pedindo, né? Agora, vamos lá, vamos resolver essa questão. Vamos resolver aqui, a gente tem um passivo no valor de 600. Passivo é o quê? É o capital de terceiros. Agora vamos lá para o PL. No PL nós temos o capital subscrito no valor de 2.000. Temos um capital realizado no valor de 1.700. O que você pode inferir daqui? Você pode inferir que tem um capital a integralizar aqui de quanto? Tem um capital a integralizar aqui de 300, beleza? Portanto, seu capital realizado é de 1.700. Ok, então a gente já trabalhou as duas informações que nós temos aqui, ó, capital subscrito, capital realizado, capital de terceiros. Está faltando trabalhar o que ainda? Está faltando aqui o prejuízo acumulado. Prejuízo acumulado, pessoal. Prejuízo acumulado, o que você tem que fazer com ele? O prejuízo acumulado, você vai subtrair o seu PL. Então, o prejuízo acumulado subtrai o PL, ele diminui o valor do patrimônio líquido. Porque você empregou um dinheiro, só que você teve prejuízo. Então, quem vai arcar com isso são os sócios. Logo, o total do seu PL vai ser 1.700 menos 300, que vai dar 1.400. Agora é só vir aqui, ó. Ativo é igual a passivo. Qual é o valor do passivo? 600. Mais PL. Qual o valor do PL?
1.400. Logo, o valor do capital à disposição da sociedade é de R$2.000, letra B, tá? R$2.000, letra B. Questão interessante, tá? A galera aí tá apta já a ganhar R$20.000 líquido. Tá bom para vocês esse salário? Vamos lá. Questão 8. De acordo com a legislação societária, agora para você ser auditor do Tribunal de Contas, vamos ver se você está apto a ganhar mais R$20.000. De acordo com a legislação societária, os princípios de contabilidade, blá blá blá. Determinada empresa apresentou as seguintes contas ao fim de determinado exercício: ações de tesouraria, capital social, reserva de capital, reserva de lucro. Nessa situação, o valor do patrimônio líquido a ser apresentado no balanço patrimonial será superior a 8 milhões. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Ações, capital social é a primeira conta. Qual o valor da conta capital social? Capital social tem um valor de 6.241.700. Beleza? Ações em tesouraria, eu já falei para vocês que são ações que a empresa compra dela mesma, que ela retira de circulação, tá? E, nesse caso, ações de tesouraria é uma conta retificadora do PL. A gente vai estudar daqui a pouco ações de tesouraria. Portanto, ações de tesouraria, 273.600 reduz o PL. Reservas de capital, elas somam, tá? Reserva sempre vai ter valor positivo no PL, seja ela de lucro, seja ela de capital. 203.700 e reserva de lucro no valor de 1.657 e 100. Quando você fizer esse valor aqui, você vai encontrar o quê? Um PL total de 7.828 e 900, tá? Superior a 8 milhões? Errado. Qual foi a pegadinha da questão? Um candidato mais desavisado, ele ia somar o valor das ações de tesouraria, aí passaria dos 8 milhões, tá? Mas você não vai fazer isso. Vamos lá. Próxima questão. O capital social integralizado pelos sócios deve ser discriminado em uma única conta, pelo seu montante, sem qualquer dedução. Galera, isso está certo ou está errado? O capital social, ele é discriminado em uma única conta sem qualquer dedução? Errado. Errado por quê? Porque você tem que deduzir o capital a integralizar. Ah, essa é fácil, mas sempre cai uma questão fácil em prova. Sempre vai aparecer uma questão mais fácil na sua prova. Vamos lá. Outro ponto que às vezes pode aparecer, gasto na emissão de ações. O que está acontecendo agora? Tem algumas empresas na Bolsa que estão passando por alguns momentos de dificuldade. Por exemplo, CVC é uma, né? Acho que todos vocês conhecem a CVC. IRB, né? Que é Instituto de Resseguros do Brasil. Instituto de Resseguros do Brasil, acho que é esse o nome. IRB. Está também passando por uma dificuldade. O que essas empresas vão fazer? Essas empresas elas vão se capitalizar. O que é capitalizar? É subscrever novas ações. Elas vão captar novos recursos. Só que para você fazer esse processo de captação de novos recursos, de entrar mais capital social na sociedade,
você vai gastar algum dinheiro para fazer isso. Você vai gastar com taxa, você vai registrar isso lá na CVM, você vai gastar com advogado, você vai ter uma série de gastos. E aí o que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Antigamente, tá? Antes, o gasto que você possuía na emissão de ações ele era contabilizado como despesa do período. Só que agora o gasto que você tem na emissão de ações, ele é contabilizado como redução do capital social. Tá? Ele é tratado como uma redução do capital social. Como assim? Vou explicar aqui para vocês. Imagine que a CVC ela vai fazer uma captação no valor de 100 milhões. Só que ela gastou 1 milhão para poder se capitalizar, tá? Para poder se capitalizar, com CVM, com impostos, com isso, com aquilo, etc. Então, o que vai acontecer no final das contas? Quando a galera integralizar o capital social, o que vai acontecer? Vai ficar assim. O saldo que vai entrar no caixa, no ativo, no final das contas, vai ser de 99 milhões. O capital social, que é uma conta do PL, vai aumentar em 100. Só que aí você vai ter essa conta. Gasto na emissão de ações, tá? Que é uma conta retificadora do PL. Aqui vai ser no valor de 1 milhão, tá? Só para que você compreenda, portanto, fica assim. Débito, caixa ativo, 99 milhões. Débito, gasto na emissão de ações, 1 milhão. Crédito capital social PL, 100 milhões, tá bom? É assim que vai funcionar. Só para que você saiba, Ok. Dando sequência, a gente vai falar sobre um outro assunto bastante importante, que são as reservas de capital. O que você precisa saber desse assunto? Artigo 182, parágrafo 1º. Serão classificadas como reserva de capital as contas que registrarem a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias. E o produto da alienação de partes beneficiárias ou bônus de subscrição. O que eu quero que você entenda aqui, tá? Por enquanto. Isso aqui, o que você precisa entender é o seguinte. As reservas de capital, elas são basicamente 3. Elas são ágio na emissão de ações, produto da alienação
de partes beneficiárias e produto da alienação de bônus de subscrição. É isso aqui que você precisa entender, tá? Além disso, não são mais reservas de capital. Prêmio na emissão de debêntures e subvenções e doações governamentais, tá? Então você parece que, Gabriel, isso aqui tá muito complicado, tá muito avançado. Calma, tá? Primeiro você vai gravar esse macete aí. Reserva de capital, age na emissão de ações, produto da alienação de parte beneficiária, produto da alienação de bônus de subscrição. E não são mais reservas de capital. Prêmio na emissão de debêntures e subvenções governamentais e doações governamentais. O que isso quer dizer? Olha só. Além disso, o que você sabe? Reserva, eu falei para você que reservas são sempre contas do PL. Então, reservas de capital são recursos que você meio que ganha ali, né? São meio que receitas que são advindas de transações com sócios. E as transações com sócios, elas não vão para a DRE. Reservas são, anotem aí, reservas de capital são transações com sócios que não vão para DRE. Grande parte das reservas de capital são transações com sócios. Pode até não ser um caso ou outro, mas grande 99% vai ser, tá bom? O que acontece? Então vamos lá, vamos ver algumas questões. Ó, CESP Auditor de 2016, Tribunal de Contas do Pará. As reservas de capital representam uma aplicação de recursos de caráter permanente. Pessoal, você não sabe praticamente nada de reserva de capital, mas você já consegue resolver a questão 10. A questão 10, ela está certa ou ela está errada? As reservas de capital representam uma aplicação de recursos de caráter permanente. Está certo ou está errado? Errado. Errado por quê? Porque reserva de capital é uma aplicação ou é uma origem de recurso? Origem. Porque é uma conta do PL. Beleza. Vamos lá. Próxima. Você ainda não sabe quase nada de reserva de capital, mas ó, SLU-DF, sempre ela. Sempre SLU-DF. SLU, SLU. SLU, mas eu falo SLU. Vamos lá, SLU-DF. Age na emissão de ações, alienação de partes beneficiárias e a obtenção de incentivos fiscais são eventos que exigem a constituição das respectivas reservas de capital. Pessoal, então, age na emissão de ações é uma reserva de capital? Sim ou não? Sim. Produto da alienação de parte beneficiária é uma reserva de capital? Sim. Agora, obtenção de incentivos fiscais, ou seja, é subvenção governamental. Isso é uma reserva de capital? Não. Errado. Se você errou isso agora, é porque você não decorou o mapa mental que eu falei ainda. Ó, não são mais reservas de capital. Prêmio na emissão de debêntures e subvenções e doações governamentais, tá bom? Decora isso dali. Normal errar agora. Erra agora, não erra na hora. 11 tá errada.
E beleza. Tá? Eu vou falar sobre cada uma das reservas ainda, mas o que você precisa saber? As reservas de capital, elas ficam lá no patrimônio líquido. E como elas estão lá no patrimônio líquido, elas podem ter algumas utilizações. E que utilizações podem ter as reservas de capital, Gabriel? Ela vai ter lá, né? Você vai ter uma série de reservas de capital, vai ter lá essas 3, e elas podem ser usadas para algumas finalidades. Que finalidades são essas? A primeira coisa é absorção de prejuízos. Então, beleza. Por quê? Porque na contabilidade, reserva é sempre um pouquinho de dinheiro que está guardado lá no seu patrimônio líquido. É um pouquinho de recurso que está guardado no seu patrimônio líquido. E não faz sentido, olha só, anota aí. Não faz sentido ter reserva se você tem prejuízo. Concorda comigo? Como que você vai ter uma reserva de lucro, vai ter uma reserva de capital, vai ter uma reserva lá no seu PL se você está tendo prejuízo? Então você tem que compensar esses valores, tá bom? Então a absorção de prejuízo. Você utilizar a reserva de capital para absorção de prejuízo, a Lei 6.404 traz isso também, na realidade, como facultativo. Tá? Você tem que usar lucros acumulados, as reservas de lucros é obrigatório, mas a reserva de capital é facultativo. Mas eu acho que isso não vai cair na sua prova porque já chega a ser um pouco mais avançado. Beleza. Resgate, reembolso e compra de ações. Então, assim, se você tem ações que estão circulando, que você quer recomprar, você quer resgatar, beleza? Ou você quer comprar ações em tesouraria. Ações em tesouraria. Ações em tesouraria são ações de quem? Da própria entidade, correto? Então você pode utilizar a reserva de capital para fazer isso, para recomprar as ações da própria entidade e não de outras entidades, tá? Resgate, reembolso e compra de ações. Resgate de partes beneficiárias. Incorporação ao capital social. Então você pode pegar esse valor da reserva de capital e incorporar isso ao capital social. Quando você está lá na Bolsa de Valores, o Bradesco, que faz muito isso, fez isso esse ano, inclusive. Você tem lá, por exemplo, você tem 3 mil ações do Bradesco e o Bradesco bonificou com 10%. Isso aqui, o nome disso é bonificação. É você pegar a reserva e incorporar ao capital social. Essa reserva que você ganhou, você vai ganhar um pouco mais de ações, tá? Você incorporar ao capital social. E você pode utilizar a reserva também para pagar dividendos a ações preferenciais, que são aquelas ações na bolsa que tem o final 4, por exemplo, Petri 4, Itubi 4, BBDC 4. Essas ações são as ações preferenciais, tá? A galera acha que elas são mais negócio, não sei o quê, mas isso aí também é uma grande falácia, muitas vezes, tá? Então, as preferenciais na bolsa são as que terminam com final 4. Só pode ser utilizada a reserva de capital para pagar dividendo para ações preferenciais. Não pode pagar dividendos para ações ordinárias, que são aquelas com final 3. Beleza? E aqui na compra de ações, você tem que entender que são apenas ações em tesouraria, que são ações da própria entidade. E não ações de outra entidade, tá? Vamos lá. CESP MPU, Analista de Finanças e Controle 2015.
As reservas de capital podem ser utilizadas para a compra de ações de empresas coligadas e controladas. E aí, galera, o que eu falei para vocês? As reservas de capital, elas podem ser usadas para comprar ações da própria empresa, ações de tesouraria ou ações de terceiras, ações de outras empresas como coligadas e controladas. As reservas de capital, elas só podem ser utilizadas, né, para a compra de ações da própria companhia. Item, portanto, errado. Tá? Item, portanto, errado. Vamos lá. Agora, ágio na emissão de ações. O que é isso que você precisa entender? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de reserva de capital. Olha só, vamos falar ágio na emissão de ações e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses outros tipos de reserva de capital. Rapidinho a gente vai encerrar esse bloco. Imagine que a companhia, vamos supor a WEG. WEG 3. Que é uma das melhores ações hoje na nossa Bolsa de Valores, tá? Excelente mesmo, mas não pode se empolgar muito porque em 2014 esse Cielo também era uma excelente empresa e hoje caiu muito, né? Então o WEG 3 é uma das melhores empresas da Bolsa hoje. E aí, imagine que WEG, né, que eu comprei WEG antes de R$20, acho que foi 18 por aí, e hoje eu acho que está 55, né? E WEG 3 é hoje uma empresa muito boa e ela fala o seguinte, ela fala, olha galera, meu valor de mercado aí está 55 e eu vou emitir as minhas ações, vou emitir novas ações a um valor patrimonial de 40. Só que caso você queira entrar, esse é o valor que vai para o valor contábil. Só que caso você queira entrar, eu vou cobrar um valor a mais por isso, porque as minhas ações no mercado, nem sei quanto tá mais, mas acho que é isso, 55. Então 55, você vai pagar 40. 40 é o que vai estar lá no estatuto. Só que na realidade eu vou cobrar de você, valor patrimonial, o valor pago vai ser 45, não, 47. Ou seja, é vantajoso você ainda subscrever essas ações? Ora, o valor de mercado é 55. O valor patrimonial, que é o valor que vai lá para o balanço, é 40. E você vai pagar 47, para você, em tese, está vantajoso, né? O que vai acontecer nessa situação? Ora, a companhia, ela está tendo um ágio de quanto aqui nessa situação? O ágio que ela está obtendo aqui é um ágio de 7 por ação. 7 por ação. Por que 7 por ação? Porque a pessoa vai entrar lá no patrimônio líquido como sócio com direitos de R$40, porque cada ação lá no estatuto vai ter o valor de 40. Só que ela está pagando 47 por essa ação. Ou seja, ela está pagando 7 a mais do que o valor contábil. Isso para a empresa é o que a gente chama de ágio, tá? Ágio na emissão de ações. Conseguiram entender? Então esse 7 que a empresa vai arrecadar mais aqui é o que a gente chama de ágio na emissão de ações. Ágio é algo que você está pagando a mais, né? Você está emitindo ações por mais do que ela vale. Como é que isso vai ser lançado pela empresa? Da seguinte forma. Você vai abrir aqui a conta. Caixa. Capital social. O PL. E aqui, ágio na emissão de ações, que é uma conta de reserva de capital, também do PL, tá? Qual é o valor que entrou no caixa, galera?
Ora, no caixa entrou um montante de 47. Quanto foi para o capital social? Para o capital social aqui nesse caso, foi o valor de 40. E qual é o valor do ágio? O ágio que você vai registrar aqui é 7. Então isso aqui vai ficar registrado dessa forma. É assim que você faz o registro do ágio na emissão de ações. Beleza? É isso aqui. Olha lá. O ágio recebido em decorrência de emissão de ações aumenta as reservas de lucros e, consequentemente, o patrimônio líquido da companhia. Galera, isso está certo ou está errado? Isso aqui está errado. Errado por quê? É uma reserva de lucro ou é uma reserva de capital? É uma reserva de capital, não uma reserva de lucro. Questão 14. Se determinada empresa fizer uma chamada de capital e vender 500 novas ações, mediante a cobrança de um ágio de 10 centavos de real em relação ao preço nominal das ações anteriormente integralizadas, o ágio deverá ser integralizado como receita não operacional. E aí, galera, você está emitindo ações com ágio. Isso é uma receita não operacional ou é uma reserva de capital? Isso aqui é uma reserva de capital. Portanto, esse item está errado. Esse item está errado. Tá? Agora, beleza, o ágio na emissão de ações é o que você precisa mais saber. Assim, o resto cai mais teórico mesmo. O que é produto da alienação de parte beneficiária e produto da alienação de bônus de subscrição? Partes beneficiárias são títulos que a companhia aliena, que dão direito à participação nos lucros. Bônus de subscrição são títulos que a empresa vende que dão direito a subscrever capital preferencialmente. Então você vai pagar para ter uma preferência na hora de subscrever o capital de determinada companhia. Tá? O que você precisa saber? As partes beneficiárias são o seguinte: parte beneficiária só pode ser emitida pela companhia fechada, tá? Só a companhia fechada que pode emitir parte beneficiária. Você precisa entender isso aqui. Companhia aberta, companhia de bolsa de valores, não pode emitir parte beneficiária. O que acontece? Imagine que eu seja lá tenha lá uma SA de capital fechado e o fundador dessa SA de capital fechado contribuiu muito para que essa empresa crescesse, tá? Então ele foi uma pessoa ali chave para que essa empresa crescesse e deslanchasse. E ele decidiu se aposentar. E no que ele decidiu se aposentar, a empresa falou: ó, fulano, você vai se aposentar? Só que, poxa, a gente vai te dar direito aqui a participação de 10% dos lucros da companhia. Tá? 10%. Então, 10% do lucro vai para você. Eu vou alienar para você um título que é chamado de parte beneficiária. Então, eu vou te vender esse título por um valor, né? Um valor que vai ser fixado pelas partes, etc. e tal. E essa pessoa que está comprando isso vai ter direito a uma participação nos lucros. Então, o que é a reserva de capital? É o valor seguinte: você vendeu esse título por 100 mil para ele ter direito à participação de 10% no lucro, você vai lançar 100 mil reais como reserva de capital. Tá? É só isso, não precisa ficar se atendo tanto aos lançamentos, porque não cai, nunca caiu e
não vai cair. Se não caiu até hoje, não vai cair. É muito difícil. Só você precisa entender que se você alienou esse título, parte beneficiária, e se você alienou bônus de subscrição, que é um título que vai dar o direito para alguém subscrever o capital da empresa preferencialmente, isso é reserva de capital. Tá? Olha só, questão de 2020, questão 15. O produto obtido por uma sociedade anônima com a venda de partes beneficiárias e bônus de subscrição será apresentado como receita operacional na DRE. Isso é receita operacional ou é uma reserva de capital? Tá errado, auditor da Cefaz AL 2020. Isso tá errado. Por quê? É uma reserva de capital. Não vai para a DRE, tá? E vamos lá, Polícia Federal 2014. Se uma companhia alienar partes beneficiárias ou bônus de subscrição, o produto da alienação deverá ser registrado como reserva de capital. Certo ou errado, galera, isso aqui? Isso aqui já está correto, tá? Correto, é o que nós falamos aqui para vocês, tá bom? Agora, as doações e subvenções governamentais, o que você precisa saber é o seguinte. Antes, os valores, terrenos, bens, tudo que você recebia do governo era contabilizado como reserva de capital. Agora, os valores que você recebe como doação, como subvenção governamental, não são mais classificados como reserva de capital. A gente vai falar sobre isso lá na frente, quando a gente falar sobre reserva de incentivos fiscais. O que você precisa saber é que agora isso vai para como receita na DRE, tá? Receita na DRE. É isso que você precisa saber. Olha só. As doações e subvenções governamentais para incentivos fiscais recebidas por sociedades anônimas devem ser registradas como reserva de capital no balanço patrimonial. Certo ou errado? Isso aqui está errado. Por quê? Porque elas ficam registradas agora como receita na DRE. Antes, os valores que recebia do governo ficavam registrados direto no PL. Agora, não ficam mais. Tá bom? E prêmio na emissão de debêntures é o seguinte. O que é debênture? Você sabe o que é debênture? Sim ou não? Debênture é quando a empresa ela quer pegar empréstimo, só que ela não quer se socorrer a uma instituição financeira. Ela não quer pedir dinheiro para uma instituição financeira. Ela prefere fazer isso junto ao público, porque você vai num banco, por exemplo, vai te cobrar uma taxa maior, geralmente, né? A empresa faz isso ou para tentar conseguir uma taxa menor do que a taxa no banco, ou porque a empresa está mal das pernas e ninguém vai querer, nenhum banco quer emprestar dinheiro para aquela empresa, tá? Eu não gosto de debênture assim para investimento próprio, porque debênture você tem um risco de renda variável com retorno de renda fixa. Petrobras, tem várias empresas aí, hospitais, essas empresas de infraestrutura, que lançam debêntures direto, né, para financiar seus projetos. É um título que se alguém oferecer para vocês tem que abrir o olho, tá, galera? Renda fixa não tem erro, é tesouro direto. Só, tá? Então o que é debênture? Debênture é isso. Só que as debêntures, existem algumas possibilidades para debênture. A debênture ela pode pagar um juros muito bom, se a empresa está mal, se ela tem alguma possibilidade de pagar um juros maior. A debênture ela pode ser conversível em ação, tá? Então você pode emprestar dinheiro para a sociedade, vamos supor, você emprestou 1.000. E aí você tem interesse que essa debênture ela seja convertida em um pedaço do capital da companhia para você virar sócio. Existe essa possibilidade, então, da debênture ser conversível em ação. E isso tudo é bem tranquilo, tá? O que vai acontecer, portanto? Às vezes ocorre de a pessoa, a debênture, você vai emprestar 1.000 para a empresa, ela vai te pagar 1.000. Só que por essa debênture você pagou
1.100. Ou seja, você pagou um prêmio de 100. Você concorda comigo que essa empresa, ela, entre aspas, ganhou 100? Porque você emprestou mais e vai receber menos. Concorda? Esse prêmio de 100, antes, ele era lançado como reserva de capital. Hoje, ele é lançado como receita na DRE, de acordo com o regime de competência. Beleza? Então vamos lá. Perito PF 2018. A inclusão da conta de reserva de capital para prêmio na emissão de debêntures no patrimônio líquido foi feita para adaptar a legislação nacional às normas internacionais. Então, o prêmio na emissão de debêntures, ele era uma reserva de capital e virou uma receita, ou ele era uma receita e virou uma reserva de capital? Então, ele era uma reserva de capital e hoje virou receita. A questão, ela inverteu aí as bolas, né? Item, portanto, errado. Prova num nível mais difícil que a prova de agente, de escrivão, etc. Tá? E, questão 19, a forma de contabilização da reserva de capital prêmio na emissão de debêntures foi modificada. Agora, essa questão é interessante, porque é o seguinte: continua existindo a reserva de capital para prêmio na emissão de debêntures? Não, não continua. Então, quando a questão fala que a forma de você contabilizar a reserva de capital de prêmio na emissão de debêntures foi modificada, numa via a contrário senso, não chega nem a ser a contrário senso, de uma forma implícita, você continua dizendo que o prêmio na emissão de debêntures ainda é reserva de capital. Só que o prêmio na emissão de debêntures ainda é reserva de capital? Não, virou receita. Portanto, tá? Não houve uma modificação na forma de você contabilizar a reserva de capital, o prêmio na emissão de debêntures. Na realidade, o prêmio na emissão de debêntures não é mais uma reserva de capital. Por essa razão, o CESP deu esse item como errado. Eu, na hora da prova, confesso que eu titubearia, porque, assim, é uma interpretação complicada, né? Ó, a forma de contabilização, reserva de capital, prêmio na emissão de debêntures, eu pensaria assim, era isso, era reserva de capital, prêmio na emissão de debêntures. Foi modificada. Correto, porque era reserva de capital e passou a ser receita. Se você... É complicado, o CESP tem umas questões que simplesmente forçam a barra e você tem que ler a mente do examinador. É complicado, não tem o que falar, né? É complicado, infelizmente. Gostaria de falar outra coisa, dar outras explicações, mas tem muito o que falar, né, galera? São umas questões, assim, às vezes que são tanto quanto mal elaboradas, beleza? Então é isso aí, mais um bloco encerrado e eu espero que vocês tenham gostado desse bloco.